Bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz. Aleluia. Bom dia, gente. Bom dia, Maria. Bom dia, Cleide. Bom dia, Elisane. Bom dia, amadas. Hoje nós vamos ler juntas, né? Bom dia, Maria Lúcia. Glória a Deus, né? Bom dia, Cleide. Bom dia, Nádia. Hoje nós vamos ler então Provérbios 30 e amanhã nós terminamos a nossa jornada em Provérbios, né? Bom dia, bom dia, minha amiga. Glória a Deus, né? Amanhã nós terminamos a nossa jornada em Provérbios e se você perdeu, né, algum vídeo, se você gostaria de começar novamente, todos os vídeos estão salvos no YouTube, no meu canal, Daniela Santos Oficial. Você vai ver lá que tem uma playlist de Provérbios e nessa playlist a gente lê juntos, né? Desde o Provérbios 1, vai ler até o Provérbios 31. Hoje vamos ler o Provérbios 30, então. Vamos orar para que a gente possa começar já? Glória a Deus, bom dia, amigas. Bom dia, Sandra Miranda. Bom dia, Rabelo. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pelo teu favor, pelo teu perdão, pela salvação, pelo sangue que nos purifica, pelo sangue de Jesus, Pai, que nos purifica. Obrigada, Pai, por todas as coisas, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Nós bendizemos ao teu nome, Deus, porque tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos começar então. Provérbios 30, versão NVI, tá? Para quem tem a versão Almeida não tem problema, tá bom? Porque eu também tenho ela aqui. Quando fica muito diferente, eu leio na outra também, tá bom? Então vamos iniciar. Glória a Deus, né? Glória a Deus por você que tá aí comigo, né? Desde o começo. Se você só entrou hoje também, não tem problema, né? Você pode rever os outros vídeos e nós vamos então iniciar. Provérbios 30, versículo 1. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Gente, aqui está sendo contado, né? Está sendo contado algo que aconteceu. Versículo 2. Sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento dos santos. Olha só, gente, isso daqui, eu não vou nem explicar esses comentários aqui no começo, porque é uma declaração de alguém. É uma declaração, né, de Agur, filho de Jaque. Ou seja, ele estava declarando isso. Então nós vamos entender dentro desse provérbios por que ele estava declarando isso, né? Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Olha só que coisa linda, né? Na verdade, esse é o clamor de todos os homens. Esse é o clamor das criaturas, né? Esse é o clamor de todo homem que foi criado por Deus. Ou seja, ele deseja saber, o seu coração deseja compreender os mistérios de Deus. O seu coração deseja compreender quem subiu ao céu e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é o seu filho? Né? Nessas palavras, Agur, ele revela, na verdade, o anseio dos homens. Ele revela o anseio do nosso coração pelas coisas eternas, né? Então, é tão lindo isso, porque ele declara que realmente o que a criatura deseja saber. E muitas vezes nós temos essa resposta. Quem é Deus? Quem é o Filho do Homem? Né? Quem é que foi o Criador do universo?
Quem foi aos céus, quem desceu, nós sabemos isso. Será que nós estamos proclamando essas verdades, estamos revelando ao mundo quem Ele é? Ou apenas estamos revelando uma religiosidade, sabe? Uma religiosidade às vezes cheia de regras, uma religiosidade às vezes distante de um relacionamento com Deus, né? E ele continua, Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Cada palavra de Deus ela é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. De fato, né? A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela é pura, ela é verdadeira. E, inclusive, em alguns versículos, né, até Moisés, lá no Pentateuco, ele fala que as palavras são espírito e vida. Ou seja, elas não são simplesmente uma informação, mas elas são vida. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia com o coração. Não simplesmente ler por ler, sabe? Eu estou lendo aqui, eu li o versículo do dia, eu li o capítulo do dia. Não. Tentar entender quais foram as verdades que Deus desejou nos revelar através da sua palavra. Toda palavra é verdadeira, toda palavra de Deus é pura e verdadeira. O que Deus deseja nos revelar através desse capítulo, através dessa leitura? É isso que a gente precisa entender. Não ler por ler, mas ler com o coração. Gente, a Cléo falou que está travada a transmissão, travou para ela. Tá tudo certinho aí para vocês? Vão me informando, tá bom? Vamos continuar então, Provérbios 30, versículo 6. Nada acrescentes à palavra dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Beleza, Mariana, Mari, Lúcia, que bom então. Deve ser o celular ali, né? Então tá bom. Então olha só, aqui nesse Provérbios 30, versículo 6, ele dá uma instrução muito poderosa, ou seja, nada acrescente às palavras dele, não fica acrescentando, sabe, aquilo que ele não disse. Não fica acrescentando à palavra aquilo que Deus não disse na sua palavra, né? Porque muitas vezes nós erramos, né? Quando a gente fica acrescentando muito. A gente precisa ter a revelação do Espírito, porque a revelação do Espírito é a verdade, né, sobre aquela palavra. Ela vai fazer aquilo borbulhar no nosso coração, né? E às vezes os homens acrescentam muitas palavras à palavra de Deus e acabam se tornando heresias, falsas profecias. Que bom, Cléo, que deu certo. Glória a Deus. Então, nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele vai te repreender e mostrará que você é mentiroso. E continua, Provérbios 30, versículo 7. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Olha só, ele faz um pedido, né? Ele fala, 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém de longe de mim a falsidade e a mentira, e não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Olha só que interessante. Ele conhecia a sua vulnerabilidade, ele conhecia suas fraquezas e ele continua falando. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha que interessante essas palavras de Agur, filho de Jaque, né? Esse Provérbios não foi Salomão que escreveu. E esse homem, que nós não sabemos exatamente quem é, mas ele declara essas palavras, que ele conhecia o seu coração, que se ele tivesse demais, ele poderia negar Deus e deixar ele, sabe, não conhecer mais os seus caminhos. Só que se ele tivesse de menos, ele poderia também cair na tentação de roubar, de reter aquilo que ele não deveria, né? Então ele conhecia a sua fraqueza. Ele sabia que ele não podia ser muito pobre, mas também não podia ter muito. E ele pede de Deus, 2 coisas peço-te que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me dês nem pobreza, nem riqueza. Que interessante, né? E isso é uma verdade. Tem pessoas que Deus às vezes não abençoa tanto, sabe? Não prospera tanto, porque Deus conhece que a pessoa vai se perder.
Deus sabe que a pessoa vai se perder. E para Deus o que é mais importante é o nosso coração, é a nossa salvação, né? Porque a vida aqui ela é muito passageira. É muito passageira, ela passa muito rápido. Mas a eternidade não. É na eternidade que Ele deseja nos encontrar. É na eternidade que Deus deseja nos encontrar lá, porque custou a vida do seu filho. Custou a vida do seu filho Jesus. Quantas pessoas, né, que às vezes oram por salvação dos seus familiares e às vezes Deus vai lá, né, e salva aquele familiar. Salva e às vezes leva. Por quê? Porque sabe que essa pessoa não permaneceria no caminho de Deus, não permaneceria salvo se de repente, né, fosse curado ou fosse não fosse, né, naquele momento, naquele tempo levado pelo Senhor. Então Deus tem mais intenção, tem mais interesse na nossa salvação, do que na nossa vida terrena, porque a nossa vida terrena passa muito rápido, mas a vida eterna não, a vida eterna é para todos sempre com Ele. Ele continua, Provérbios 30, versículo 10. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. A maledicência, né, na verdade, nunca é agradável, né? A maledicência, a difamação, ela nunca é boa, né? Quando a gente fala de mal de alguém para outro alguém, né? Isso é algo que não agrada o coração de Deus, isso desagrada o seu espírito. O Espírito Santo se entristece quando a nossa boca é usada para maledicência, quando a nossa boca é usada para fofoca, para injúria, né? É algo que realmente o Senhor não se agrada. E ele continua no versículo 11. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Muitas vezes, né, nós somos puros aos nossos próprios olhos, mas na verdade é o Senhor que sonda o nosso coração. É Ele de fato que sabe se nós somos puros, se nós somos limpos, se nós somos santos, é Ele que sabe. E Ele é o único que pode de fato nos purificar. É só Ele que tem o sangue para nos purificar. É só Ele que tem, sabe, que pode tornar as nossas vestes mais alvas do que a neve. Nós não temos esse poder de purificar, mas o seu sangue sim. O sangue de Jesus é o detergente que nos lava, é o detergente que nos limpa, é o detergente que nos mantém puros, é o detergente que nos mantém purificados e santificados. Aos nossos olhos nós podemos ser puros, nós podemos ser, mas só o Senhor enxerga as impurezas do nosso coração, só o Senhor enxerga as sujeiras, as más intenções, as motivações incorretas. Por isso que nós precisamos orar continuamente. Senhor, purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos, purifica os meus lábios, purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Essa deve ser a nossa oração, porque só Ele sabe. E ele continua falando, Provérbios 30, versículo 13. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Ou seja, no versículo 11 ele falou que existem, né, os que amaldiçoam pai, os que não abençoam mãe, os que são puros, e ele continuou, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Ele estava falando, na verdade, sobre que existem essas pessoas, né, ao nosso meio. Existe o ímpio, existe o tolo, existe o insensato, existe o prudente, existe o que teme ao Senhor, existe o que não teme. Quem somos nós? Será que nós somos os de olhares altivos? Os de olhares imponentes, que olhamos para as pessoas de cima, sabe? Olhamos para as pessoas assim, como se fôssemos detentores da verdade? Ou somos aqueles que olham para o Senhor e aprendem com Ele? Somos aqueles que carregam na sua boca a espada para ferir ou a cura, o bálsamo para curar? Quem somos nós? A que classe pertencemos? A classe dos que ferem, a classe dos que curam, a classe dos que falam a verdade
ou as classes dos que falam a mentira. Quem somos nós? E ele continua, Provérbios 30, versículo 15. 2 filhas têm a sanguessuga. Dá-me, dá-me, dá-me. A sanguessuga tem 2 filhas, lá na versão Almeida, a saber, dá, dá. Essas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. Você já conheceu alguém que toda hora está pedindo alguma coisa? É horrível, né? É horrível. É horrível. Sabe aquela pessoa que às vezes você até quer ficar longe? Porque toda hora a pessoa é pedincho. Sabe aquela pessoa pedincho, sanguessuga? Ai, me dá, me dá, me dá, me dá. Ai, me dá. Gente, ela nunca tem nada para dar. Toda hora ela tá, sabe, pedindo. Toda hora. Parece filho de cego, né, gente? Que se chama, né? A gente chama. Parece filho de cego. Toda hora dá e dá e dá. Horrível isso, né? Que a gente tenha muito mais para dar do que para receber. Que a gente tenha muito mais para compartilhar do que para pedir, sabe? Porque é igual a sanguessuga. A sanguessuga toda hora tá sugando de alguém. Ela não tem propriamente algo para dar, sabe? Então a sanguessuga, gente, é aquele bichinho, né? Que ele fica na pele, ele suga o sangue. Ele suga a vitalidade das pessoas, ele suga aquilo que é mais precioso, sabe? Toda hora tá sugando, toda hora, não se farta, não se basta. Que nós não sejamos sanguessuga, mas que nós sejamos aqueles que aqueles que dão, aqueles que compartilham, aqueles que dividem, aqueles que nutrem, aqueles que alimentam, aqueles que saciam. E ele continua, ó. 4, eu vou ler lá na versão Almeida que eu achei melhor. Aqui, ó. Essas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. Quais são essas 4 coisas? Olha só. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Verdade, né? Na sepultura nunca basta, ou seja, ela está sempre pedindo algo mais, né? A sepultura. A madre estéril, né? Ou seja, o ventre estéril, ele só recebe, né? Mas ele não produz nada. Ele não produz, ele só recebe ali o óvulo, ele só recebe ali, né? O esperma, enfim, ele recebe, mas ele não produz nada. Ele não multiplica, ele não frutifica, ele é estéril. A terra também nunca se farta de água, né? Você pode molhar e molhar e molhar e molhar, daqui a pouco ela tá seca de novo, nunca se farta. E o fogo, né? O fogo também nunca diz basta, ou seja, enquanto você jogar coisas no fogo, ele vai consumindo. Enquanto você colocar coisas no fogo, nunca vai ser suficiente. E ele continua também. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Isso aqui fala sobre maldição, né, gente? Isso aqui não está falando aqui sobre fisicamente. Amém, Abigail. Amém. Vamos orar, né? Então aqui não está falando de uma maldição, sabe? Fisicamente eles vão ser devorados. Não fala sobre maldições aqui. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe. Ou seja, vai sofrer maldição, né? Vai ser arrancado pelo corvo, vai ser devorado pelo filhote do abutre. Isso aqui fala sobre maldições, né? Daqueles que desobedecem, daqueles que desonram pai e mãe. Gente, honrar pai e mãe é um mandamento. E se você transgride essa lei espiritual, se você transgride esse mandamento, a maldição. A maldição, ela alcança se você ler Deuteronômio, né? A bênção e a maldição. A bênção é para quem é obediente. E a maldição é para quem desobedece o quê? As leis, os mandamentos de Deus, né? Então isso aqui está falando sobre maldição. E ele continua. Provérbios 30, versículo 18. Há 3 coisas misteriosas demais para mim. 4 que eu não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha,
Desculpa, gente. O caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Lá no versão Almeida, fala assim, né? Essas três coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode... Não, desculpa. Há três coisas que se maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Né? Então são misteriosos demais, realmente a gente não conhece, né? A gente não conhece esse caminho, mas Deus sabe esse caminho. Para Ele, aquele caminho está muito visível, mas para nós não, né? Parece que é algo tão longe para nós, tão distante de perceber, né? O caminho da serpente, o caminho da águia, realmente. O caminho do navio, né? Como é que ele chega, né, num destino, como é que ele anda, né, toda a vida. E muito interessante isso, né? As rotas, né? Eu acredito que se tivesse avião, nesse tempo ele talvez falaria, né? O caminho do avião no céu, né? E ele continua. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Ou seja, ela se sacia, ela se limpa e ela não vê nenhuma maldade. Ela não vê nenhuma impureza. Aos olhos dela, ela está pura. Aos olhos dela, ela não está fazendo errado, né? Não fiz nada de errado. E ele continua. Três coisas fazem tremer a terra. E a quarta, ela não pode suportar. Ou seja, gente, coisas que são, sabe, parece que é estranho isso, né? Não está certo, está fora da lógica, está fora da... Quais são essas três coisas? O escravo que se torna rei, de fato. O insensato, que é farto de comida, a mulher desprezada, que por fim se casa, e a escrava, que toma o lugar da sua senhora. Interessante essas reflexões, né? Aqui, esse Agur, filho de Jaque, ele está revelando sobre isso, né? Três coisas fazem tremer a terra, ou seja, é fora de órbita, é fora de ordem, é fora de lógica, né? O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada, que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. E ele continua, 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Olha só, muito interessante, né? E ele fala, as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Armazenam a sua comida no verão. É muito interessante, gente. Se você observar a formiga, ela não tem um general ali, mas ela é um exército totalmente em ordem, né? Um exército totalmente alinhado. Todas vão para o mesmo lugar, todas carregam a mesma comida lá para o seu formigueiro, né? Elas se juntam, é muito interessante, né? E são seres tão pequenos. E ele fala, as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Olha só que interessante, né? Não tem poder, mas ela habita em algo tão seguro, num refúgio tão, né, tão assim majestoso, né? Bem interessante. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se no palácio dos reis. Gente, esse é o poder da criatura, esse é o poder da criação. Esse é o poder de Deus revelado na natureza. Esse é o poder de Deus revelado em seres tão pequenos, mas que estão sob o controle, sobre o poder daquele que tudo pode. Nós também somos seres pequenos, nós também somos seres que temos as nossas limitações, mas mesmo na nossa pequena força, mesmo nas nossas limitações, nós podemos realizar grandes coisas se estivermos diante daquele que tudo pode.
Mesmo o homem sem Deus, ele realiza grandes feitos. Não porque ele é o poderoso, mas porque Deus colocou nele esse talento. Deus colocou nele a sua porção. A Bíblia diz que lá em Gênesis, né? Quando Deus ele embaraçou as línguas lá na Torre de Babel, ele falou isso. Ele falou, olha, eu vou confundir as línguas, porque senão o homem pode fazer aquilo que ele se propôs a fazer. E Deus fala sobre isso, que o homem pode fazer tudo o que ele deseja. Por quê? Porque Deus colocou o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria. Por isso que há homens cientistas, né? Há mulheres cientistas, gente, a ciência, ela vem de Deus. A medicina, ela vem de Deus. É o homem colocando inteligência para que o homem possa criar, para que o homem possa desenvolver. Ele escondeu tudo na terra, ele escondeu o cobre, ele escondeu a prata, ele escondeu o ouro, ele escondeu as pedras preciosas, ele escondeu as ervas na natureza. E tudo isso só precisa ser achado pelo homem. E Deus colocou essa ciência, essa sabedoria no homem. Toda a sabedoria do homem foi o próprio Deus que colocou, né? Foi o próprio Deus que colocou. Então esse é o poder da criação. Esse é o poder de Deus manifestado nos homens. Quando você olhar para alguém muito sábio, alguém muito inteligente, sabe, alguém que, sabe, é perito, especialista na matemática, na física, na química, né? Homens que são cientistas que desenvolveram medicamentos que mudaram o mundo, vacinas. Esse é o poder de Deus revelado nos homens. Esse é o poder de Deus revelado na criatura. E assim Deus se revela também nos animais, Deus se revela também na natureza. E ele continua, Provérbios 30, versículo 29. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. Lá na versão 29, né, fala assim, há 3 que têm um bom andar, e o 4º passeia muito bem. O leão, que é poderoso entre os animais, e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo, né, o galo de andar altivo, ó, ele anda assim. O bode e o rei à frente do seu exército. Olha só que interessante. Eles se movem bem, eles têm um passo elegante. E o rei à frente do seu exército. E ele continua no versículo 32. Se você agiu como um tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Olha só que interessante isso, né? Deixa eu ler nessa versão aqui. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Ou seja, te cala, né? Te cala, sabe? Fica quieto, te silencia. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Ou seja, aquele que procede loucamente, se elevando, imaginando o mal, uma hora, né? Isso vai produzir contenda, isso vai produzir a sua própria destruição. Esse foi Provérbios 30. Amanhã nós temos o último Provérbios. E esse Provérbios para mim é um dos mais, não é um dos mais importantes, mas é um dos que mais Deus ministrou no meu coração sobre a mulher virtuosa. E eu desejo compartilhar com você essa palavra amanhã. Amém? Deus abençoe você e que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus eu declaro vida sobre a sua vida. Eu declaro vida sobre o teu coração. Eu declaro em nome de Jesus saúde e não doença. Eu declaro vida e não morte. Eu declaro cura e não enfermidade. Eu declaro palavras sábias ao seu coração. Eu declaro em nome de Jesus que o seu dia será abençoado, que a sua vida, que você vai ter o temor do Senhor, e esse temor do Senhor vai produzir sabedoria nos teus dias, para que você viva e desfrute da perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?
Deus abençoe você. Até amanhã.